Eu queria agradecer primeiro a presença de todo mundo, dizer que essa é a última palestra do nosso projeto da PRIP, com relação aos temas de inclusão e pertencimento, né? Para a gente foi um sucesso contar com a participação de vocês. Eu acredito que é como multiplicadores de tudo que a gente escutou aqui, repassar para os colegas que não vieram, né? Essas práticas que a gente está conhecendo. E depois, no final, eu vou passar também para vocês. Tem o QR Code e depois eu mando por e-mail também a avaliação do projeto como um todo, para que vocês deixem lá a impressão de vocês, sugestões, para os próximos a gente conseguir atender também as outras questões, né, que não foram contempladas agora. E agradecer a presença da Michele, fonoaudióloga, ela é professora hoje da Universidade Federal de São Carlos, mas ela trabalhou na prefeitura também, no centro de especialidade, né? E agradecer muito a participação dela aqui. Ela vai compartilhar o conhecimento dela sobre acessibilidade, que é um dos temas muito importantes também agora na nossa universidade e para a nossa vida, né? Às vezes a gente pensa que nunca vai passar por certas situações, mas uma novidade para vocês: quando a gente envelhece, a gente começa a se tornar com menos capacidade de acessibilidade, né? E aí os lugares não nos oferecem isso. As pessoas, então a gente tem que rever também os nossos conceitos. Então convidamos a Michele para falar, compartilhar as questões dos recursos, e depois ela vai abrir para perguntas, e eu queria que vocês participassem e ficassem à vontade também, tá? O certificado, só lembrando, o certificado depois vai por e-mail, e essa palestra vai ficar gravada no nosso canal YouTube também, para algum colega que não pôde vir, ou depois para vocês compartilharem, tá? Obrigada, viu? Eu quem agradeço pelo convite. Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Comentava com ela que eu fiquei meio perdida, porque eu frequentei a USP há muito tempo, na época do meu ensino médio, em que a gente fazia tinha um projeto de extensão da universidade, na escola pública que eu estudava, da professora Ivone Mascarenhas. E a gente frequentava aqui no contraturno para as aulas de física, matemática e química, mas, para a tristeza dela, eu fui para a fonoaudiologia, na saúde, mas tive disciplina de física acústica na minha graduação, não escapei tanto assim. Então, de fato, é uma alegria estar com vocês e muito feliz ao ter notícias dessa proposta, dessa iniciativa, que é muito importante. Quando a gente pensa em questões de acessibilidade e de inclusão, e pensa no público, pessoas com deficiência ou com condições específicas, que tem sido cada vez, que bom, mais comum, mais presente nos nossos ambientes sociais, sejam eles de vida, de lazer e também de trabalho. Vou usar aqui. Comentava com a equipe também que organizou que vocês podem se sentir à vontade, ao longo da minha fala, de fazer alguma consideração, para que o conteúdo que nós estamos trazendo realmente sirva para vocês, faça sentido, e como ela colocava para nós, que vocês possam ser multiplicadores enquanto profissionais dentro da universidade, mas quanto ser humano na vida, na sociedade como um todo. E a nossa proposta, então, é pensar na questão da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência, e o que de instalações, de materiais, de tecnologias podem ajudar nessa acessibilidade. E pensar também num recurso de acessibilidade que diz respeito somente a nós enquanto pessoa, que não depende da rampa, que não depende do gestor, que não depende da verba, mas que depende de uma postura acessível. E disso a gente pode tomar conta em nós, que independe de outras realidades, a gente pode se atentar a isso. O primeiro ponto que eu gostaria de recordar
ou apresentar a vocês é a questão da linguagem, da terminologia. Porque também como a gente se refere às pessoas, diz respeito um pouco da nossa visão de mundo. Então, já há muitos anos, os documentos, as legislações, as políticas têm orientado que a gente use pessoa com deficiência e não mais portador de deficiência ou pessoa com necessidade especial. Afinal, todos nós devemos nos sentir especiais. E a pessoa que tem uma deficiência, ela não porta como uma bolsa que eu porto e quando eu quero eu deixo a minha bolsa em casa, eu não levo mais a bolsa comigo. Então, às vezes, usar esse termo pode causar um certo desconforto ou essa impressão, nossa, Michele, mas não é pesado dizer pessoa cadeirante, pessoa cega, pessoa surda? E, às vezes, nós temos esse sentimento. Provavelmente pela falta do hábito de dizer. Ou de algumas construções de vida que a gente vai fazendo, de sentido, de significado, que esse nome parece que não cai muito bem para a gente. É difícil a gente verbalizar. Então, sempre a gente vai ter a pessoa como centro e depois o que ela tem. Porque um primeiro ponto interessante é que quando eu tenho esse olhar para a pessoa, e não só para o diagnóstico dela, para a condição do processo seletivo que ela assinalou, do concurso, eu tenho um olhar mais humano. Isso é muito importante. Então, pessoa com deficiência física, com baixa mobilidade, ou pessoa cadeirante, pessoa com deficiência visual, com baixa visão, ou pessoa cega. E aí eu fui trazendo para vocês os nomes. Deficiência múltipla, pessoa com deficiência múltipla que tem mais de uma condição. Aqui eu faço uma ressalva com relação ao surdo. A gente tem essas duas terminologias, né, pessoa com deficiência auditiva e pessoa surda, que são duas formas de entender a pessoa que não ouve. E o surdo não é porque ele não ouve nada. Diferente da pessoa cega, que normalmente a gente se refere àquela que tem uma perda de visão praticamente total. Mas a pessoa surda, por isso que eu até coloquei com S maiúsculo aqui no slide, diz respeito a uma concepção marcada pela diferença. Então, se eu tiver uma pessoa aqui que ela diz para vocês, oi, eu sou surda. O que ela diz para a gente quando ela se denomina assim? Que ela se entende como diferente de mim, Michele, por uma questão linguística. Eu falo português oral e ouço português com os meus ouvidos, e ela usa língua de sinais com as mãos e enxerga e entende pelos olhos. Então, é uma marca de língua diferente de cultura, porque o mundo dela é muito visual, marcado pela visualidade, e o meu pelo auditivo. Então, tem um pouco essa ressalva para fazer para nós. Outra ressalva que eu gostaria de fazer é com relação à pessoa com deficiência intelectual e o transtorno mental. Porque, por muito tempo, nós nos referimos às pessoas que têm um déficit intelectual, uma questão cognitiva, de QI rebaixado, e aí todas as características decorrentes a isso, como pessoa com deficiência mental. Muito tempo. Inclusive, instituições mais antigas, às vezes até ainda aparece deficiente mental. Alguns textos que a gente lê mais antigos, às vezes aparece esse termo. No entanto, hoje o termo correto para se referir a essas pessoas é deficiência intelectual, e o termo mental, ele ficou, então, direcionado às questões de ordem psiquiátricas e de saúde mental. Então, se eu tenho uma pessoa com depressão, ela tem um transtorno mental, de saúde mental. Se eu tenho uma pessoa com crise de ansiedade, ela está, naquele momento, com um distúrbio mental, de saúde mental. Então, essa observação. E outros termos que agora vêm surgindo, pessoas neurotípicas, neuroatípicas. Teoricamente, nós estamos nesse grupo aqui, neurotípicos. E neuroatípicos, por exemplo, pessoas com um transtorno do espectro autista, que tem se distanciado um pouco da terminologia pessoa com deficiência,
por entender essa neurodiversidade, que é o funcionamento de uma pessoa com TEA, que é a sigla que a gente usa para a pessoa com autismo. E outros termos como neurodivergentes, pessoas, por exemplo, que têm o TDAH, que está sendo muito comum também, pessoas com déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes a gente lê pessoas neurodivergentes. Não é uma deficiência em si, pelo conceito básico da Organização Mundial da Saúde, que é uma limitação física, sensorial ou intelectual, que, em contato com fatores do ambiente, trazem impedimentos de ordem permanente. Essa é uma leitura, inclusive, do conceito de deficiência mais social. Porque se eu tiver uma condição diferente nos meus sentidos ou no meu motor, mas se o ambiente que eu estou em contato não me oferece barreiras, eu não tenho impedimentos. Então, vamos pensar. Lembro-me de um relato de um paratleta numa palestra que nós tivemos lá no SESC. E ele dizia assim, aqui, a minha condição não me faz deficiente. Eu não tenho ambas as pernas, eu uso uma prótese, ele dizia. Só que eu entrei aqui, parei o meu carro na vaga, subi a rampa, usei o banheiro adaptado, bebi água no bebedouro adaptado, entrei nesse teatro, subi ao palco com o elevador e estou falando como todo mundo veio falar. Então, a condição dele física em contato com o ambiente não trouxe impedimentos de inserção. Então, é um questionamento que a gente faz. O que realmente é deficiente, não é? É um ponto que nos provoca. Faz sentido para vocês, pessoal? E outras condições, como pessoas com dislexia, dificuldades de aprendizagem, altas habilidades e superdotação, que é uma condição diferenciada e a gente acha que quem é superdotado ou quem tem altas habilidades não tem problema. E, às vezes, é uma condição que traz alguns desafios de inclusão no espaço, de compreensão das habilidades dessa pessoa e das dificuldades também. Porque uma pessoa que tem altas habilidades e superdotação não significa que é bom em tudo e que tem facilidade em tudo. Inclusive, a dimensão social, muitas vezes, é desafiador. Ela se sente meio fora da curva e não se sente, muitas vezes, compreendida no ambiente e que merece uma atenção. E neurodiversos, que somos todos nós, porque nós temos a nossa singularidade, a nossa especificidade enquanto sujeito, independente da nossa condição. Então, aqui o X vermelho para lembrar que essa terminologia, pessoa portadora de deficiência ou portadora de necessidade especial, é uma terminologia que a gente não tem usado mais. Quando a gente pensa no ambiente de trabalho, nós temos já algumas políticas públicas bastante focada no acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. Então, a questão dos processos seletivos, dos concursos, já com discriminações para favorecer esse processo. No entanto, um dos grandes desafios é, depois que ele chega no ambiente de trabalho, como ele permanece? Que condições a gente oferece para aquela pessoa de permanência? Para que ela consiga participar daquele ambiente de trabalho realmente de modo efetivo. Então, se eu sou uma pessoa cadeirante, como eu transito em todos os espaços presentes neste local? Se eu sou uma pessoa cega, como ter acesso a imagens que vão ser publicadas nesse slide, por exemplo, que eu vou mostrar posteriormente? Se eu não fizer uma descrição e tivesse uma pessoa cega aqui, ela não teria notícias que o próximo slide tem uma imagem. Se eu não contasse isso, por exemplo, oralmente. Ou se eu sou uma pessoa surda e a minha primeira língua é a Libras, como que eu me comunico no meu ambiente de trabalho? Ou se eu sou uma pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, como receber alguns recursos necessários, por exemplo, temporalidade,
Tem pessoas que têm o TEA e podem ter essa dificuldade da questão temporal. E, às vezes, precisam de um prazo maior para a entrega de um relatório no meu setor. E, muitas vezes, ele é mal interpretado como o protegido, como as coisas são facilitadas para ele, e não entendem essa questão da condição. Então, são perguntas que nos provocam para pensar no nosso ambiente de trabalho e, a partir disso, algumas pistas do que fazer diante dessa realidade. Então, quando nós pensamos em recursos de acessibilidade, nós temos a discriminação de alguns tipos de recurso. O mais comum e normalmente mais falado é a acessibilidade arquitetônica, do ambiente físico, do prédio. Então, a rampa, o corrimão, o elevador. E vejam, como a Elenise nos dizia no começo, os recursos de acessibilidade, a maioria deles ajudam muito a todos nós. Porque, às vezes, eu não tenho uma deficiência física, mas eu quebrei a perna. Ou eu tive um AVC, estou com uma baixa mobilidade, ou eu estou gestante, gente. Ou eu sou mãe de gêmeos e o carrinho de gêmeos não passa em qualquer porta. Ou eu sou uma pessoa com sobrepeso, estou com a minha cirurgia, por exemplo, da bariátrica agendada, e dependendo dos assentos que são oferecidos naquele lugar, eu tenho medo de sentar e quebrar a cadeira. Ou pessoas idosas. Agora, meu multifocal vai ficar pronto amanhã. Vou lá testar. Por isso que as letras estão grandes assim, viu? Eu falei, gente, não estou enxergando. Então, a questão, isso ajuda a outras pessoas que não têm o laudo do CID médico, necessariamente, de uma baixa visão. Então, quando a gente pensa nesses recursos, a gente também está favorecendo pessoas sem deficiência, laudadas, propriamente dito. Acessibilidade comunicacional. Quando a gente fala na acessibilidade comunicacional, então, por exemplo, hoje a gente está tendo a palestra filmada, gravada, que é um recurso muito importante, porque esse conteúdo pode ficar como acervo para outras pessoas acessarem e poderem partilhar do que a gente hoje está dialogando. Mas se uma pessoa surda entrar no canal do YouTube e ficar dependendo só da leitura labial que eu estou fazendo, por isso, inclusive, o microfone mais abaixo da minha boca e não assim, só que eu não estou falando totalmente virada para a câmera a todo momento, ele já perdeu leitura labial, se ele está assistindo. E aí, às vezes, tem um intérprete, favorece. Ou, se eu for fazer uma audiodescrição de como eu sou, vamos conversar um pouquinho sobre esse recurso depois e até experimentar entre nós. Isso favorece. Se tivesse uma pessoa com deficiência visual aqui, eu começaria a palestra falando longe do microfone. Bom dia, tudo bem com vocês? Para ela ter noção aonde eu estou. Porque dependendo da acústica, ela não consegue perceber que eu estou à frente dela. E uma acessibilidade comunicacional que diz respeito não só a recursos específicos, então, de eu saber um pouquinho de língua de sinais, ou de eu adequar a maneira com que eu falo para ficar mais entendível pelo outro, mas diz respeito também a uma acessibilidade atitudinal, que essa é a mais difícil da gente mexer, porque diz respeito a nós. E aí nós temos muitas vezes limites e deficiências humanas que não são testadas pelo médico com um CID, que às vezes atrapalham mais do que tem a deficiência que é testada pelo CID. Porque é do humano ser limitado. Então, também é importante pensar, além dos recursos que o meu ambiente de trabalho oferece, eu sou um recurso acessível no meu ambiente de trabalho? A minha postura é acessível? Eu sou uma pessoa acessível a compreender o diferente, ao que pensa diferente de mim, a ouvir e não interromper, a respeitar, a perguntar,
Então, quando a gente fala de acessibilidade, de deficiência, de limite, nós falamos também de nós, de certa forma. E não numa maneira punitiva, mas reflexiva, para nós pensarmos também. Porque algumas coisas, de fato, vai depender da verba, do orçamento, do gestor, mas algumas coisas dependem de mim enquanto postura. E essas nós temos mais condições, quando a verba não vem, quando o gestor não se aplica, em tomar conta e tentar melhorar ou aperfeiçoar. Eu tive o relato de uma pessoa cega, uma mulher. Na época, ela era secretária da Secretaria da Pessoa com Deficiência de Campinas. E ela narrava que ela foi banca de um concurso para professores da educação infantil, em que tinha uma candidata sem um dos braços. Ao narrar essa história para nós, ela dizia: eu reprovei a candidata, eu não aprovei ela na banca. Fui o único voto contra. E as pessoas se surpreenderam, mas você é uma pessoa com deficiência e não aprovou uma outra pessoa com deficiência? Houve os desdobramentos, por fim, essa candidata assumiu a vaga, mas a reflexão que ela nos fazia na ocasião é: quando eu tenho dificuldade de incluir o outro, pode ser que eu estou barrando nos meus limites. E aí ela dizia, porque eu, enquanto uma pessoa cega, o mundo essencialmente, para mim, é percebido pelas minhas mãos, pelo meu tato. Então, na minha concepção, eu não imaginava como uma pessoa sem uma mão daria conta de uma sala com 10 crianças. Porque eu estava no meu limite. Eu parei na minha perspectiva. Então, o diferente nos educa, nos assusta às vezes, porque o desconhecido como é. Mas como eu falo? Eu nem vou falar então. Vai que eu dou algum fora. E às vezes é preferível dar o fora, porque ao você ter a iniciativa, além do fora que você deu, que você pode dar, você também dá notícias para aquela pessoa que você está a fim de tentar, que você teve a iniciativa, que você tem interesse pelo universo dela, pelas coisas dela. E aí, no nosso dicionário, existe uma palavra ótima para usar. Desculpa, eu não sabia. E está tudo bem. Como é, então, que eu falo? Você poderia me explicar? Porque, às vezes, é um movimento natural da gente se esquivar por não saber, por não conhecer. Natural do humano. Mas que a gente pode, ao tomar consciência, superar isso. Não é? Faz sentido para vocês? Sim? E a acessibilidade instrumental, que são instrumentos que podem ajudar a acessibilidade. Então, uma lupa para uma pessoa com baixa visão, a bengala para uma pessoa cega, um assento ou uma mesa acessível, instrumentos que podem ajudar nesse processo de inclusão. E não vamos perder de vista, então, a questão da acessibilidade atitudinal, dos preconceitos. E vejam, pessoal, isso não é uma fala de culpabilização, mas de provocação, no bom sentido, de tomada de consciência. Porque, às vezes, o nosso processo histórico, cultural, de criação, como diziam nossos avós, né, como a gente foi criado, educado, trouxe sentidos e significados que a gente foi construindo e criando alguns paradigmas, alguns preconceitos, que podem ser rompidos, que podem ser quebrados. Nem sempre a igualdade gera inclusão. Vejam essa imagem. Então, a gente tem uma ilustração de uma partida de futebol, uma cerca de madeira, de um lado da imagem, 3 pessoas com estaturas diferentes e que estão sobre 3 caixotes de altura igual. Do outro lado, essas 3 mesmas pessoas, em que os caixotes foram distribuídos de maneira diferente, respeitando a condição de altura de cada um deles.
O que eu fiz agora não foi só uma explicação, mas uma audiodescrição da imagem. Porque uma pessoa com deficiência visual, como eu dizia anteriormente, não teria notícias por não estar enxergando essa imagem. Se uma pessoa com deficiência visual estivesse aqui, logo que eu falei bom dia, eu sou a Michelle, eu diria, vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher jovem, de estatura mediana, pele branca, cabelos castanhos na altura do ombro, uso um óculos, estou com um vestido vermelho e um colar rosa. Para ela ter notícias de como eu sou. Então, são recursos que a gente vai... Entra um funcionário novo, por exemplo, ele tem deficiência visual. O que seria interessante? A gente se autodescrever para ele saber como a gente é. Seria interessante ele fazer o reconhecimento tátil do ambiente que ele vai trabalhar. Tatear as mesas, os armários, o banheiro, para ele conhecer fisicamente aquele espaço. Não é só o piso tátil, o emborrachado com as bolinhas. Esses outros recursos ajudam também. Então, essa imagem vem nos dizer que nem sempre a igualdade... Não, aqui a gente trata todo mundo igual. É diferença de dar condições de igualdade. Então, todos têm condição de igualdade. Participar dessa palestra. Mas, para eu garantir essas condições de igualdade, talvez eu tenha que pensar em recursos e estratégias diferentes e não iguais. Porque, senão, eu não vou favorecer a inclusão. Então, equidade pode nos levar mais à diversidade, que é atender de acordo com a demanda. Alguns precisam mais, outros menos. E aí eu favoreço a questão da diversidade. Aqui algumas condutas que podem nos ajudar no trato, na relação da pessoa com a pessoa com deficiência, que a gente já foi falando um pouco, né? Da questão da naturalidade, não ter receio de fazer ou dizer alguma coisa errada, reconhecer, olha, desculpa, eu não sabia. É que às vezes é difícil lidar com o nosso limite também, né? Não sabia, desculpa. Eu lembro uma vez, na comunidade religiosa que eu participo, lá a gente tem um movimento de inclusão também. E entrou um rapaz cadeirante para participar do grupo, e eu fiquei responsável, me ofereci para dar carona para ele no final. Quando eu parei com a cadeira à frente do meu carro, eu falei, fulano, eu não sei como colocar você no carro. Eu não parei para pensar nisso. Como é? É melhor do que eu? Não, eu acho que é assim, não vou perguntar. E, às vezes, provoca uma queda dele. Ou machuco. Então, não é feio, não é errado não saber. O que não é tão recomendável é a gente ficar com a dúvida e perder a oportunidade do aprendizado. E de me relacionar e de criar novos vínculos com aquela pessoa. Se ocorrer alguma situação embaraçosa, né, uma boa dose de delicadeza, sinceridade, bom humor pode ajudar a ficar mais leve a situação. Não precisamos disfarçar a deficiência, ter medo de falar, porque isso pode ofender. Quando a gente quiser alguma informação da pessoa, tentamos nos dirigir diretamente a ela e não aos seus acompanhantes. Evitar uma fala infantilizada ou aumentar a intensidade vocal, que é o volume da voz. Porque, às vezes, a gente tem pessoas com deficiência com condições físicas bastante graves. Uma pessoa, por exemplo, com paralisia cerebral, que tem algumas deformidades físicas, que às vezes não fala. E, às vezes, a gente começa, oi, tudo bem com você? Parece que a gente quer compensar a barreira de comunicação aumentando o volume da voz. Ou a pessoa é cega e a gente está falando, e você está bem hoje? Aí, às vezes, ela brinca, eu tenho uma amiga que brinca, por enquanto eu sou só cega, não sou surda, não precisa gritar comigo. É porque, às vezes, a gente faz essas compensações naturais. E a fala infantilizada. Lembro-me de uma senhora já, ela tinha 63 anos, uma pessoa com síndrome de Down,
E as pessoas falavam com ela, Michelinha, que linda que você veio, mas a sua unha está tão bonitinha hoje, a corzinha que você escolheu para passar. E ela tem 63 anos. Então, a gente também tratar com a faixa etária. Mas ela tem uma deficiência intelectual, a mente dela funciona como uma pessoa, como uma criança, mas ela é adulta. Ter notícias que a mente dela compreende algumas coisas como crianças vai me ajudar a adequar aquilo que eu vou falar para ela de uma maneira mais simples, com palavras mais simples, não tão rebuscadas, mas não tratar ela como um bebê. Percebem? E 2 perguntas que nos ajudam. Quer ajuda? E como eu posso ajudar? E não nos sentimos escorraçados quando a pessoa com deficiência fala, não, obrigada. Nossa, sente ferido, né? Mas eu ofereci, tá vendo que orgulhoso? Não quer ajuda. Às vezes ele não quer. E ele não tem direito de não querer. Ou às vezes ele não precisa de ajuda. E está tudo bem. Então, porque às vezes a gente já vai ajudando. Deixa que eu pego sua cadeira aqui. E às vezes ele não precisa. Então, primeira pergunta, quer ajuda? Como eu posso ajudar se eu não sei muito bem? Como que eu guio a sua cadeira? Tá? Então, vamos mais um pouquinho. Michele, deixa eu só contribuir a falar um caso que às vezes a gente tenta ajudar e ajuda de forma errada, inclusive. A pessoa era cadeirante, não tinha plataforma para subir. Aí todo mundo, não, pera um pouquinho, a gente ajuda. 4 pessoas pegaram a cadeirante e quase derrubaram a cadeirante na escada. Porque a gente não sabe fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes você não ajuda, você atrapalha, né? É verdade, Lenice. Obrigada pela sua contribuição. É isso mesmo. Nós estamos falando de alguns subsídios práticos para a convivência com a pessoa com deficiente, para a pessoa com deficiência ou neurodivergente. Algumas pistas. Foi esse o propósito da palestra, justamente trazer essas questões práticas para o dia a dia, para a convivência. Nós vamos entrar, inclusive, depois agora em algumas características específicas, algumas dicas mais específicas, para além dessas gerais que a gente falou. Mas eu quis colocar, esse slide, que tem aqui 2 imagens, uma imagem de uma forminha de doce, todos cortados igualmente, praticamente iguais, e uma outra forminha com docinhos de biscuit, que tem o formato e a característica de alguns personagens, para dizer o quê? Eu posso entender sobre o autismo, sobre a deficiência intelectual, as dicas. Vamos receber uma pessoa surda no nosso setor. Então as dicas são essa. Mas a gente não pode perder de vista primeiro quem tem o autismo e quem tem a surdez ou quem tem a deficiência intelectual. Porque colocar a pessoa antes do autismo diz respeito de eu entender questões dela. Então, vamos fazer a interpretação em Libras, vamos receber uma pessoa surda. E, de repente, ela fala, não, eu não uso Libras. Eu só oralizo. Então, tem uma amiga, por exemplo, que é cega. A gente vai recordar ou aprender como guiar uma pessoa cega. E logo quando eu a conheci, eu fui praticar o que está na lei. É assim, vamos andar. Aí ela fala, eu não gosto desse jeito. Você pode ir atrás de mim me empurrando? Eu prefiro assim. Mas está na norma. Mas, né, é a orientação. Mas aí vem ela antes da deficiência. Ela se sente mais confortável fora da norma. Fora do que é a orientação. Então, quando também eu vou dando a oportunidade de conviver com a pessoa, ela vai me dando notícias também do seu funcionamento e de que recursos, estratégias, modos de conduta eu posso ir utilizando. Agora, entrando em algumas realidades mais específicas, a gente tem
o transtorno do espectro autista, como eu dizia anteriormente, a sigla TEA, que nós podemos cuidar de alguns elementos que podem favorecer a inclusão da pessoa com autismo no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente social. O primeiro ponto é a previsibilidade. Algumas pessoas com TEA podem ter uma rigidez cognitiva, uma inflexibilidade, que é o desafio ou a dificuldade de lidar com mudanças. Mudança de horário, mudança de rotina, mudança da disposição do mobiliário na sala. E que se eu dou notícias antes para essa pessoa e não chegou, a escala mudou. Ou antes, olha, a escala vai mudar, nós vamos passar por uma alteração, a sala vai passar por uma reforma. Eu favoreço as pessoas com autismo que algumas podem ter essa característica da dificuldade da mudança. Alguns têm a dificuldade de lidar com muitos estímulos visuais e auditivos ao mesmo tempo, se incomodam com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, ou palmas, e a gente pode fazer palmas sem som. Se tem uma pessoa com autismo que tem essa sensibilidade auditiva e que talvez a gente possa cuidar do nosso ambiente para ele não ficar tão incomodado, para essa pessoa não ficar tão incomodada, que é a questão, né, também da sensibilidade aos sons. Toda pessoa com autismo tem? Não. E às vezes a gente pode perguntar, te incomoda? Se eu colocar aqui minha música clássica para eu ir trabalhando, o volume, nós podemos perguntar. Algumas pessoas com autismo podem ter dificuldade com a questão da linguagem, de compreender o sentido figurado, a metáfora, a piada. E quando a gente tem notícias ou percebe isso, a gente pode adequar também a nossa forma de se colocar. Não preciso, talvez, deixar de fazer a piada, mas depois eu tento explicar a piada. Ou não deixo de dizer a metáfora, nossa, você é uma flor de pessoa. Afinal, você é muito doce, você é muito carismática. E aí eu vou dizendo coisas que explicam aquela metáfora. Não preciso deixar de usar também, mas eu posso complementar. Se eu vou fazer um café, como vocês tiveram um cafezinho de recepção, e eu sei que tem uma pessoa com autismo que tem seletividade alimentar, ou às vezes nem é uma pessoa com autismo, pessoas que têm intolerância a glúten, a lactose. Quantos nossos momentos de cafezinho são acessíveis para quem tem uma restrição alimentar? E se eu vou fazer uma ficha de inscrição para o evento, para o encontro, eu posso perguntar. Se vai ter um momento de refeição de café, eu posso perguntar nos dados de participante se a pessoa tem alguma intolerância, tem alguma seletividade, e organizar o que eu vou dispor naquele café ou naquele almoço do evento, a partir das características das pessoas que vão participar. Por isso que numa ficha, por exemplo, de cadastro, de inscrição, é importante que a gente pergunte, além dos dados básicos que nós vamos precisar, se o participante é pessoa com deficiência ou neurodivergente, se ele precisa de algum recurso de acessibilidade ou não, porque aí também eu vou preparar aquele momento formativo, de convivência, a partir desses dados e dessas informações. A questão da temporalidade, como nós já falamos, de precisar, às vezes, de um prazo maior para cumprir algumas atividades, algumas tarefas. E os fogos de artifício com estampido. Eu sempre gosto de dizer, porque existe uma mobilização social em vista da questão dos animais, que realmente sofrem muito com essa prática, que legalmente já é proibida, inclusive na cidade de São Carlos, mas a nossa fiscalização ainda é muito falha, inclusive na venda dos fogos. E isso já se tornou uma questão de saúde. Tem pessoas com autismo, tem pessoas com paralisia cerebral, com deficiência física, que passam mal com a questão do incômodo que os fogos de artifício com estampido causam. Eu tenho o neto de uma amiga, ele tem 15 anos, ele tem deficiência múltipla, então ele é acamado, ele usa sonda para se alimentar, ele usa oxigênio.
um aborrecente perfeito, viu? A gente brinca com ele. Nossa, você já entrou na fase da aborrecência já, né? Fica mal-humorado, um dia ele te ama, outro dia ele não quer te ver na frente. Mas ele tem uma condição de saúde fragilizada. Em final de campeonato, Palmeiras e Corinthians, que aí o pessoal solta bomba até, ele tem, em média, de 30 a 40 convulsões. Então, no final do ano, ele não celebra o Natal e o Ano Novo com toda a família, porque ele tem que ficar sedado, para não ser hospitalizado. Então, existe a questão ambiental e animal muito válida, porque se a gente também compreende essa perspectiva da nossa casa comum, que é o planeta, né, com quem a gente coexiste, animais morrem, pardais têm ataque cardíaco, infartam com os fogos de artifício liberam elementos químicos que são nocivos para o meio ambiente. E é uma questão de saúde para algumas pessoas. Idosos que têm Alzheimer, que têm algum quadro demencial, às vezes entram em crise, porque ficam muito agitados. Às vezes, né, tem uma questão cardíaca, tem taquicardia. Então, isso é uma prática que eu gosto sempre de dizer. Essa tomada de consciência é importante. Com relação agora à pessoa com surdez, se ela usa língua de sinais e eu tenho a possibilidade do intérprete para mediar uma comunicação, alguém que sabe mais um pouquinho de Libras, eu posso aprender o básico. A gente tem aí nas plataformas, inclusive da USP, da UFSCar, alguns cursos gratuitos de Libras que dá para fazer online. Mas se eu tenho um intérprete, se aqui eu estivesse dando uma palestra e tem uma pessoa surda, onde seria o melhor lugar para ela sentar? Onde seria o melhor lugar para o intérprete ficar? A gente tem algumas pistas. Então, o intérprete mais próximo de mim, que a pessoa surda tivesse uma visão do todo, de mim, do slide do intérprete, e não eu aqui, a pessoa surda lá e o intérprete lá no cantinho, porque ela não tem a visão do todo. A gente provavelmente tentaria dispor uma roda para ela se ver, se alguém for se colocar, ela não ter que virar para trás, mas aí o intérprete está na frente dela, como é que fica? E existem algumas pistas, mas uma das pistas mais importantes é dizer onde você prefere pessoas com surdez sentar e que o intérprete fique. Percebam que, para além dos protocolos, a gente precisa considerar também a singularidade do sujeito. E se eu for conversar, Michele, com alguém e o intérprete, eu não sei Libras, o intérprete está me ajudando. Onde eu me posiciono? Como eu falo? Quero 2 voluntários aqui à frente, para aparecer na filmagem. Bonitos, para a gente fazer essa demonstração, ficar mais concreto. Pode vir, sem vergonha. Coragem. Ó, uma voluntária. Mais um, ou mais uma pessoa. Isso. Pode ir ali, por favor. Então, vamos imaginar que ela é uma pessoa surda que usa Libras. E eu não sei Libras e vou falar com ela, e ela é nossa intérprete. Pode mexer nas mãozinhas aí, como se ela estivesse interpretando. O que seria ideal? Primeiro, que ela estivesse ao meu lado. Para que a pessoa surda tenha notícias visuais, tanto da interpretação quanto da minha expressão. Porque eu não falo só oralmente, eu tenho expressão facial, eu tenho gestos, e a pessoa surda capta isso também. Ela sempre vai... Isso, vai interpretando aí. Ela sempre vai falar, ela sempre vai olhar para o intérprete, para ela ter notícias do que eu estou falando, porque nesse momento o intérprete é a minha voz para ela. Só que eu vou falar olhando para ela. Eu não vou falar para o intérprete. Nossa, é legal que ela veio, né? Não, porque eu estou falando com ela.
Então, tanto o meu olhar é direcionado para ela, legal que você veio, né? Meu olhar e a minha fala, porque eu não falo aqui, ó. Pergunta para ela se ela gostou da palestra. Não. Você gostou da palestra? Eu olho para ela. Ai, Michele, mas é esquisito porque ela não está olhando para mim. Parece que eu estou falando por nada. Mas porque ela precisa ter aqui um recurso. Mas a minha fala é diretamente para ela as perguntas e o meu olhar também direcionado. E as questões éticas, então não vou dizer, essa parte você não interpreta, viu? E aí, fica só entre a gente. Tá? Primeiro que ela pode ler os lábios, pode ser boa nisso. E é uma questão ética também. Tá? Muito obrigada para as meninas. Michele, então acho que até por isso que a gente percebe nos intérpretes que eles fazem gestos com a boca, com o olho, para que fique mais visível a expressão que o falante, que o palestrante está falando. Quando ele está, sei lá, assustado, eles fazem o gesto do rosto, do olho. Eu já tenho observado isso. Então é por isso que eles tentam, como você falou, os recursos mais visuais, de expressão. Sim, porque por 2 motivos a sua colocação é muito interessante. Primeiro, porque a entonação da voz oral, o intérprete precisa trazer na expressão facial. Porque a pessoa surda não percebe que eu fiz uma pergunta ou uma afirmação. Ela não consegue discriminar, às vezes, auditivamente, a minha entonação de pergunta. Então, o intérprete precisa trazer essa questão da pergunta na expressão facial. E porque a língua de sinais não tem só os sinais que eu vou fazendo. Conversar, brincar, informar. Não é só uma sucessão de sinais, mas tem um elemento da gramática da língua, de qualquer língua de sinais, que é a expressão facial. Então, a expressão facial não é uma opção para quem fala em Libras, porque ela compõe, inclusive, a gramática da Libras. Por exemplo, no português, vaca e faca. O que diferencia essas 2 palavras? Um som só, uma letra, o F e o V, certo? Na língua de sinais, eu posso ter o mesmo sinal, e se eu mudar só uma letra, só um parâmetro que é a expressão, eu mudo o sentido também. Então, se eu fizer, nossa, como você é esperta, eu vou dizer, e é o mesmo sinal, ó. Nossa, como você é espertinha, né? O que mudou? Só a minha expressão facial. É o mesmo movimento, é a mesma configuração de mão. Então, a expressão facial tem esse peso de até compreensão da língua, do sentido da palavra. Bem? Se eu tivesse um intérprete aqui, além da posição que ele vai ficar, eu teria que pensar na iluminação. Porque se eu for passar um vídeo e apagar as luzes, a pessoa surda vai continuar conseguindo enxergar os sinais ou não? Eu preciso me certificar disso. E eu passaria os slides para esse intérprete previamente para ele se preparar para essa apresentação. Para ele estudar, ver se tem algum sinal que ele vai fazer ou não. Então, essas são... Percebam que o acesso não é só ter o intérprete. Outros recursos também, a minha velocidade de fala. Talvez eu tenha que monitorar para ele conseguir acompanhar, dar um feedback, está tudo bem? Qualquer coisa você me dá um sinal, conversar antes. Então, não é só colocar um intérprete, pensar nesses outros recursos também. Um outro ponto é desconstruir a ideia, que é muito divulgada, amplamente divulgada, que as pessoas surdas escrevem de um jeito esquisito porque usam Libras, porque usam a língua de sinais. Por exemplo, uma pessoa surda me escreve assim lá no WhatsApp, no grupo de trabalho. Oi, eu amigo, pode, vai hoje, ok.
E não é comum, isso é um fato, nós encontrarmos pessoas adultas surdas que escrevem assim. Ah, é porque ele fala Libras, Michele. E na Libras não tem assim essa coisa de preposição, de conectivo. Por isso que ele escreve desse jeito errado. E isso é um equívoco. Porque a língua de sinais, no caso do Brasil, língua brasileira de sinais, ela tem gramática, ela tem conectivo, ela tem para, onde, na, do. E uma pessoa surda que escreve assim, por trás disso tem um processo de alfabetização e letramento que não foi adequado para ela. Ou porque não teve a língua de sinais na escola, porque não teve a Libras, ou não teve uma adequação de comunicação para que ela pudesse compreender o português que ela não ouve plenamente. E aí saem algumas escritas assim. O português, para a pessoa surda, é como se fosse uma segunda língua, como para um estrangeiro que vem para o Brasil e aprende português. Então, às vezes, eu tenho essa escrita. Parabéns a todos os amigos que participam da nossa pastoral. São 2 anos de muitas conquistas. Que Deus abençoe e elimine cada um de vocês. Às vezes, eu posso ter algumas marcas de uma escrita de estrangeiro. Uma concordância, um conectivo, a era do e no, que são características de falantes de estrangeiro. Só que ainda assim, se alguém vem lá da Itália, ouvinte, aprender português, são 2 línguas orais. É mais fácil. A pessoa surda tem que aprender uma língua que ela não ouve. E é uma língua totalmente auditiva, porque tem a relação do som com a letra. Então, é muito mais desafiador. E se a escola não cuida desse processo, oferecendo os recursos acessíveis também na escola, eles vão passando e não vão aprendendo a ler e escrever português. E às vezes chega no mercado de trabalho com a gente e fala, como passou no concurso e escreve desse jeito? O preconceito. Então, se eu tenho uma pessoa surda, por exemplo, no grupo do WhatsApp, é um grupo que a gente não vai gravar áudio. Ou que a gente vai usar o vira-texto, que é um recurso de inteligência artificial que transcreve o áudio. Que às vezes é um corre, né? Até escrever tudo. Gente, preciso mandar um áudio. E aí alguém lá passa para o vira-texto. Se eu tenho um grupo no WhatsApp com uma pessoa cega, se eu for colocar uma foto, é importante que eu descreva essa foto. Porque os leitores de celular, agora, depois a gente vai falar, tem já um mecanismo de inteligência artificial que nos ajuda, mas ele não transcreve emotion, figurinhas, que agora tem essas figurinhas mais dinâmicas, e a gente manda a pessoa, chega alguma coisa lá para a pessoa cega, mas ela não faz ideia do que é. Tá? Então, como a gente falava, só em nível de conhecimento, Libras é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, não é linguagem de sinais, então não é um conjunto de mímicas ou gestos, mas de sinais. É uma língua que já foi reconhecida como língua oficial do nosso país em 2002. Então, já completou aí 20 anos, bastante tempo. Hoje, inclusive, é Dia Nacional da Pessoa Surda, 26 de setembro. Que ela é uma língua visogestual. Que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para aprender, porque eu sou meio descoordenada, não tenho muita coordenação motora e exige para a gente poder aprender. Cada país tem a sua língua de sinais. Então, a gente tem a língua americana de sinais, língua francesa de sinais, língua portuguesa de Portugal de sinais. Não é universal, porque essa é uma característica de uma língua. Quando a gente vai reconhecer uma língua, ela tem que ter essa variação de nacionalidade e regional. Então, se aqui eu falo menino e lá no sul eles falam guri, também tem sinais que mudam de acordo com a região do país. E o meu sinal em Libras. Às vezes você vai ter contato com uma pessoa surda e você vai ganhar um sinal, que vai ser o seu nome na comunidade surda. Você vai ser identificado por esse sinal. O meu sinal em Libras é esse. Então, sempre que alguém faz isso,
eles têm referência da minha pessoa. Aquela Michele que é diferente da outra Michele que tem outro sinal. E normalmente eles dão esse sinal ou por uma característica física, de personalidade que a pessoa tem, ou algum fato curioso que aconteceu, e a gente é batizado, entre aspas, na língua. Michele, a pessoa com surdez ou com deficiência auditiva não usa Libras. Então, quais são os outros recursos de comunicação, de acessibilidade comunicacional que eu vou poder usar? Aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Falar mais de frente, que a sua boca e a sua face estejam visíveis. Se eu estou numa condição de precisar usar a máscara, eu vou tentar falar mais devagar ou mais gesticulado, fazendo mais gestos, para ela conseguir entender, porque às vezes ela tem um recurso auditivo, ela ouve a minha voz, mas ela não consegue discriminar exatamente o que eu estou falando. Então, é como se chegasse uma fala, ela sabe o que eu estou falando, mas não consegue discriminar. Então, favorecer a leitura labial ajuda, falar mais devagar, num tom, num volume normal, sem gritar, porque às vezes a voz mais alta causa um ruído dentro do aparelho auditivo, da prótese auditiva da pessoa. Usar frases mais curtas, palavras mais simples. Então, ao invés de dizer, pessoal, então no final vai ter um formulário, que nem ele estava nos orientando, para vocês avaliarem o processo, como foi a formação, que sugestões você... Essa frase já é muito grande para quem depende só da leitura labial ou só do recurso auditivo, do resíduo auditivo. Então, como a gente poderia falar? Eu usei aqui o exemplo da fala da Annelise, mas poderia ser qualquer outra. Pessoal, ao final, nós teremos um formulário. É muito importante a participação de todo mundo. E aí eu vou explorando a minha expressão facial, os meus gestos, para ajudar a compreensão dessa pessoa. Posso usar a escrita, posso usar uma imagem para mostrar, ó, é esse o formulário. E isso vai me ajudando a me comunicar. Então, como, né, escrita, ilustração, explorar a expressão facial e usar alguns gestos e algumas mímicas. Você não entendeu? E esses recursos vão ajudando a gente a ficar mais expressivo e pode facilitar a comunicação de quem não ouve 100%. Com relação à pessoa com deficiência visual, as questões de mobilidade. Então, se eu estou conduzindo uma pessoa, qual é a maneira mais adequada? Vamos demonstrar aqui. Quem vai ser o próximo voluntário ou voluntária? O ideal, primeiro, acessibilidade comunicacional. Se a Neide está nesse ambiente e eu chego, eu preciso anunciar a ela que eu cheguei, porque ela não enxergou eu chegando. Oi, Neide, bom dia, é a Michele. Se ela já me conhece, ou prazer, eu sou a Michele. Você gostaria que eu me autodescrevesse para você? Aí vou descrever. E a gente está conversando, todo mundo junto, e eu vou pegar um cafezinho. Eu preciso anunciar, Neide, licença, eu vou pegar um café. Porque às vezes ela não enxerga eu saindo, e ela vira e fala, então, Michele, o que você achou? E eu já não estou mais ali. Então, anunciar minha chegada e minha saída é um recurso de acessibilidade comunicacional. Se ela pede ajuda para ir ao banheiro, Michele, você pode me ajudar a ir ao banheiro, que ainda não conheço muito bem esse espaço, não trouxe a minha bengala. Como você gostaria que eu te conduzisse, Neide? Eu tenho a referência, que é uma orientação geral, mas também pergunto para ela. O que a gente tem de indicado é que a pessoa fique um passo à frente,
E aí, ou a mão no cotovelo, ou no ombro, e que eu vou narrando. Pode fechar o olho se você quiser, viu, Neide, para experimentar. Se eu estou te conduzindo bem. Que eu vá narrando. Olha, agora a gente vai dar uma volta aqui à nossa esquerda. Vamos ter 3 degraus, tá? 1, 2, 3. Agora é mais estreito, Neide. Vou passar um pouco na sua frente. E eu vou narrando os obstáculos e as situações. Quando eu for, se ela pedir ajuda para se assentar, e eu vou me aproximar da cadeira, ó, estamos se aproximando da cadeira, mais 2 passinhos, chegamos. Me dá sua mão, aqui está o assento. E aí, eu vou colocar a mão da Neide, tá? Eu vou pedir para a Neide, colocar a mão da Neide para ela tatear o assento da cadeira e o encosto, e ela mesmo senta. Eu não vou colocá-la na cadeira. Eu dou notícia, aqui está o assento para ela tatear para a cadeira e ela senta. Tá? Obrigada, Neide. É difícil? É. Então, algumas sugestões de mobilidade de orientação. Que é o que eu coloquei aqui para vocês também, tá? Ao explicar as direções, a gente tenta ser o mais preciso possível. A gente não precisa aumentar o tom de voz para falar com a pessoa cega. Anunciar a chegada e a saída, como eu estava dizendo. E não se sentir constrangido de usar expressões como veja, olha aqui. Porque ele, ai, olha fora, você mandou ele olhar, ele não enxerga. Não tem problema, porque eles olham e enxergam e veem de um jeito diferente apenas. Então, a gente não precisa excluir esses termos do nosso vocabulário. Nós temos a lei dos cães-guias. É muito caro adestrar um cão-guia. E as pessoas com deficiência visual têm dificuldade de acesso financeiro a adquirir um cão-guia, mas pode ser que a gente tenha uma situação. E aí, de acordo com a lei, ela garante o direito à pessoa com deficiência ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhado do cão-guia. Trabalho, igreja, hospital, restaurante. E se eu tenho um cão-guia, eles têm uma responsabilidade de guiar o dono que não enxerga. Por isso, ele não pode ser distraído. Porque é tão fofo, né? Às vezes, a gente vai lá, ai, que bonitinho. A gente precisa pedir autorização. Posso brincar? Posso carinhar o seu cão-guia? Porque aí ele para na sua função e a gente acarinha, a gente brinca, tá bom? Com eles. Como a gente falou, uma pessoa com deficiência visual que trabalha conosco, ela já fez o reconhecimento tátil do local? A gente já levou ela nos ambientes para ela tocar, para ela sentir os espaços? Ou eu já descrevi, ela não vai dar para tocar a luz, nem o ar-condicionado, mas aí eu vou, então, descrever. Esse auditório tem lâmpadas, são, né, quadradas, várias fileiras de lâmpadas, o projetor está no teto, eu tenho ar-condicionados também fixados nos tetos, entre as lâmpadas, e vou descrevendo isso para a pessoa ter notícia de como é o ambiente que ela trabalha. A descrição, então, quando a gente tem redes sociais, se vocês entrarem, muitas das redes sociais já vêm com a hashtag para todos verem. E tem uma descrição do que é o vídeo, do que é a imagem, para a pessoa com deficiência visual ter notícias do que é aquela postagem. Nós temos já um recurso de inteligência artificial, que é o Zapia Brasil, que a gente digita na internet, já aparece o número, é um número de WhatsApp, que você, assim como vira texto, você adiciona esse número, e aí você manda a imagem. Então, vamos tirar uma foto hoje, por exemplo, e a gente vai colocar lá no grupo. Ah, mas lá no grupo tem uma pessoa com deficiência visual. Eu pego a foto, mando para o número do Zapia Brasil e coloco, descreva a imagem para mim. Ele faz, é uma inteligência artificial, descreve, e aí você posta a foto com a descrição junto no grupo. Tá?
Então, alguns recursos que a gente tem. E o Braille. Aqui em São Carlos, a gente tem o Espaço Braille, que é um espaço municipal e que produz material em Braille para as pessoas com deficiência visual e que, às vezes, pode ajudar a gente numa situação aqui do trabalho, se a gente solicitar também para que seja feito algum material. Porque se eu fosse trazer algum folder para vocês, por exemplo, para essa palestra, e tivesse uma pessoa com deficiência visual, eu teria que preparar esse folder em Braille para ela, para ficar acessível. Tá? Com relação às pessoas cadeirantes. Então, a cadeira de roda, assim como a bengala, que é aquele recurso instrumental da pessoa cega, ou uma muleta, é parte do espaço corporal da pessoa. É como se fosse uma extensão do corpo dela. Por isso que se apoiar na cadeira de rodas ou pendurar a sacola, a bolsa, não é recomendável. Desde que a pessoa também, às vezes, não, pode colocar aqui, deixa que eu seguro. Mas às vezes que a gente enche o colo da pessoa com cadeirante de coisas para levar as coisas para a gente, na cadeira de rodas. Então, esse cuidado. Ao empurrar a cadeira de rodas, se ela não é motorizada, porque algumas já têm um motor, ter esse cuidado, prestar atenção para não bater nas pessoas. Porque às vezes você está guiando direitinho a pessoa cadeirante, mas você bate na outra que é andante. E já causa um pequeno acidente. Então, tomar esse cuidado. Se você for parar para conversar com uma pessoa cadeirante, lembra de virar a cadeira de rodas. Às vezes, eu estou aqui com a pessoa cadeirante, chega a Helenise aqui do meu lado. Então, vamos imaginar, a pessoa com cadeira de rodas está aqui, ela está virada para vocês, e aí chega a Helenise e fala, que bom, né, que deu certo lá na biblioteca, aquele projeto. E a pessoa, você não acha? E a pessoa quer falar com a gente, de virar a cadeira, para ela ter o contato visual para falar com a gente. Tá? E se a gente for falar por muito tempo, e eu for uma pessoa muito alta, que não é o meu caso, mas se eu tivesse mais altura, talvez seja mais recomendável eu sentar. Porque, às vezes, dependendo da deficiência física que a pessoa tem, ela não tem essa mobilidade de pescoço. Ou elevar o pescoço para manter o contato visual comigo, se eu sou muito alta, causa dor a ela. Então, eu sei. Se for só um oi, bom dia, bom trabalho, tudo bem. Mas se for conversar mais, vale a pena a gente ficar no mesmo nível do olhar. E se a gente tiver uma rampa, o ideal é que eu vire a cadeira e desça a pessoa de costas e não de frente. Porque dependendo da inclinação da rampa, a pessoa pode, o corpo ir para frente e para a gente provocar uma queda. Tá? Então, manter as muletas e as bengalas sempre próximas. Se você presenciar um tombo de uma pessoa com deficiência cadeirante, oferecer ajuda, mas nunca haja antes de perguntar. Quer ajuda? Como eu posso ajudar? Para, às vezes, a gente não mais atrapalhar ou piorar a situação do que realmente ajudar. E, de novo, não precisamos nos acanhar em usar os termos como andar, correr. Corre aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Porque ele vem rapidinho ali com a cadeira, correndo do jeito dele, com a cadeira dele, tá bom? E aqui eu deixei uma mensagem para nós. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se pode nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração. E essa frase está escrita, sobreposta a uma imagem, que tem um desenho, simulando ali o céu, o pôr do sol, algumas folhagens, uma mesa ou um teparo de madeira, uma caneca, saindo uma fumacinha. Não sei se tem café ou não dentro, ou chá, mas deve ter algum líquido quente. E aí que é interessante, quando eu vou descrever, eu não vou dizer, é uma imagem linda, porque isso é um juízo de valor. Eu preciso descrever aquilo que eu estou enxergando, que é possível ver. E aí, além da fala, tem o escrito Charles Chaplin, que é uma fala dele, e filosofia de vida.
eu poderia fazer uma descrição muito mais detalhada sobre isso, porque, inclusive, assim como a gente tem o intérprete de Libras, esse é um processo tradutório. Então, a gente tem o tradutor de descrição, audiodescritor de vídeo, de filme, que é um profissional, inclusive que trabalha com a pessoa com deficiência visual, que é indicado que a tradução passe pelo aval ou pela avaliação de uma pessoa com deficiência visual, mas eu posso ter descrições mais simples de imagem e vídeo como um recurso de acessibilidade para o meu cotidiano. Eu não sou técnica tradutora de imagens e vídeos, não é minha profissão, eu não tenho curso, especialização, mas lá no meu Instagram eu assumi isso como postura. Se eu vou postar uma foto, eu vou colocar uma breve descrição dessa minha foto. Para as pessoas que queiram acessar o meu Instagram, que sejam pessoas com deficiência visual, tenham notícias do que seja. E aí, se eu for colocar a foto do meu marido, não vou colocar foto de um homem maravilhoso. Não, porque é um juízo de valor. Mas eu falo foto de um homem alto, branco, cabelos pretos, que usa uma camisa xadrez, a calça jeans, aquilo que a gente consegue ver. Está usando uma roupa péssima. Não, isso é juízo de valor. Então, a gente vai descrever aquilo que a gente consegue enxergar. Eu não vou dizer foto do Ed. Quem é o Ed? De um homem. Foto do meu marido. Eu vou dizer, quem é meu marido? Quem vê aquela foto e não conhece meu marido, pela foto tem como saber que ele é meu marido? Não é o que a gente está vendo. Quem me conhece, conhece o Ed, se eu postar uma foto dele, vai saber que é meu marido. Mas quem não, que é aquela foto? De um homem alto. Nananana. Certo? Vamos fazer essa experiência para a gente terminar. Fica perto de alguém que se você se sentir também à vontade para isso. E faça a sua descrição para ela. Não vale falar pessoa linda, tá bom? Você, mulher. Posso falar, Michele, a minha idade? Quem se sentir à vontade? Sim. 39 anos, estatura mediana. Tem gente que gosta até de precisar. 1,63 de altura. Mas eu posso falar um pouco. Tem gente que detalha. Óculos de armação fina, somente na lateral, contorno, tal. O colar é rosa, com pedras assim. Posso ser mais detalhista. Às vezes é o meu estilo de informação. Uso 2 brincos em formatos de cruz, na cor dourada. Nas mãos, na mão esquerda, uma aliança dourada. Na mão direita, um anel de tucum e um anel dourado. Posso. Se eu quiser ser mais, se eu sou de repente mais detalhista. Meu óculos, armação em formato redondo, na cor preta. Eles têm uma ideia, uma percepção diferente do que é cor, mas é possível. Eu tenho uma amiga que, inclusive, por exemplo, as roupas podem ter alguns que não ligam, mas alguns que ligam têm algumas etiquetas com texturas diferentes para discriminar a cor. Essa minha amiga, ela fala, eu não quero sair que nem na rua, uma calça verde, uma blusa, uma cor, apesar que dependendo do estilo, uma calça verde, uma blusa laranja, para aquela pessoa tá ótimo, né? Para alguma pessoa não gosta. Eu quero saber que cor que é a roupa que eu estou usando, sim. E se eu for comprar, se tem alguma imagem, eu quero saber qual é a imagem, que talvez eu não usaria. Se eu soubesse, eu não compraria essa, tá? Depende de como esse conceito foi construído. Então, com eles. Então, o xadrez são linhas sobrepostas, como se você pegasse o seu dedo e colocasse um sobre o outro. Alguns mais espaçados, outros não. Dependendo de como isso foi construído também com eles. Né? Como as pessoas cegas sonham? Às vezes é uma outra pergunta que a gente faz. Um dia eu perguntei isso para o meu amigo cego. Você sonha? Como é o seu sonho? E falar, Michele, o meu sonho é com a voz das pessoas e com algumas sensações, eu sonho com o cheiro das pessoas. E de algumas imagens que a minha cabeça vai construindo a partir daquilo. O que é um nariz grande? Se eu tive a oportunidade de tocar o formato do nariz, é assim,
barba, uma barba mais rala, uma barba com pelo mais grosso. E essas imagens mentais que eles vão construindo a partir das notícias que eles têm, das pessoas, dos espaços. Exatamente. Também tem pessoas que enxergavam antes, aí elas perdem a visão, aí elas podem ter referência de cor. Uma vez também eu vi na internet uma menina que ela era cega, só que ela tinha um aplicativo que ela podia, ela colocava a roupa em cima da câmera e ela apontava o celular na direção, mesmo sem ela conseguir enxergar, ela conseguia fazer isso. Aí o celular falava para ela as cores, e porque ela queria sair combinando, né? Ela apesar dela não saber das cores, pelo que as pessoas falam, ela tinha essa noção de que tem cores que não combinam. Então ela também já viu o caso que a pessoa, acho que era um problema visual diferente, que era que ela não conseguia ver cores, mas ela conseguia ver tons, assim, então mais tipo cinza ou mais escuro. E aí ela conseguia distinguir, saber qual que ia combinar mais. Então é bem interessante. Às vezes antes eu achava que a pessoa pode não fazer diferença para ela, né? Mas às vezes a pessoa é super vaidosa e ela quer usar as cores todas combinando. Socialmente melhor aceitas as combinações, né? Exatamente, é isso mesmo. Importante a sua consideração. Porque às vezes ela realmente enxergava, então ela tem memória visual de muita coisa. E tem essas construções já, realmente, é isso mesmo. Vamos? Vocês estão disfarçando, né? Fazendo as perguntas, para não ter que fazer a descrição. Vamos experimentar, quem se sentir confortável, se descrever para o outro colega. Quem nos acompanhará ou nos acompanha na gravação, esse momento é um momento de vivência e você pode também tentar fazer aí na sua casa, no seu local que você está assistindo a gente. Claro. Isso. Porque o celular, então, se tem a foto, esse meu amigo cego, se eu mando uma foto para ele e a descrição, o celular e os computadores já têm um recurso de leitura de texto. Tá? Sim, na verdade, praticamente todos os celulares, nem precisa ser iPhone, não, Android, mais comum, e os computadores todos, já vem lá recurso de acessibilidade. E aí você faz a leitura de texto. O que não faz? Se o texto está dentro da imagem. Então, se eu mandasse essa imagem para o meu amigo cego, ele não leria o texto, porque ele está como imagem o texto. E aí eu preciso fazer a transcrição da frase embaixo. Aí o celular dele, que ele anota lá recurso de acessibilidade, e ele lê. As melhores e mais coisas lindas do mundo não são... Lê para ele aquilo que eu transcrevi. Tá? Deu certo? Ou vocês estão entrando em uma crise existencial ao se descreverem? Olá, bom dia, Michele. Meu nome é Fernando. Só comentando, você comentou a respeito desse celular, né? Tem um rapaz que eu conheço, ele é cego, né, deficiente visual. E como ela comentou lá, ele ficou, se não me engano, com uns 20 e poucos anos. Então ele tem já tem uma vivência. Só que, por exemplo, o celular, ele tinha um celular da Motorola. Tinha um layout, né, como ficava aqui era diferente. Pegou um celular da Samsung. Os softwares que ele usava para, eu não lembro o nome agora, que é o de voz lá, né, que vai falando, não funciona com o celular Samsung. E assim, como que isso aí está hoje, por exemplo? Ele tentou entrar em contato até na Samsung, foi na loja e os caras, ninguém sabe ajudar ele né, como lidar com isso daí. E eu, assim, acabou que eu não perdi um contato, não sei como que ele fez para lidar com isso. Mas e ele estava até pensando em trocar para o iPhone, que ele falou que a parte de acessibilidade é melhor hoje. Aí eu queria, não sei se você tem alguma relação. Sim. O Android, ele tem menos recursos, mas ele tem. O iPhone, por exemplo, ele tem mais, comporta mais alguns aplicativos, mas eu não sabia dessa diferenciação da marca
de Samsung, ou Motorola, alguma outra marca que de repente não comporta, porque teoricamente era para estar a todos, né? Todos. Sim. E até essa questão do braille, que é aquele texto, né, com as marquinhas, às vezes a gente fala, ai, mas tem agora audiolivro. Tem pessoas cegas que não gostam de audiolivro, elas querem ter a experiência de leitura e não de ouvir a leitura. E aí o recurso de braille é muito importante. Então, só que, né, mais trabalhoso, porque aí uma folha às vezes vira 5 folhas no braille, mas é importante esse recurso também, né, dele ter a possibilidade de ler e não só de ouvir. E aí, realmente, quando a gente entra em contato, por exemplo, com as editoras de livro, nem sempre elas têm interesse. Porque, às vezes, essa questão mercadológica também é, mas quantos são que vão comprar, que vão adquirir? Exato. Compensa a gente adaptar, vai ter um retorno financeiro para a gente, e às vezes esses aspectos sobressaem a questão humana e de pertença e tudo mais, né? Então, infelizmente, a gente tem isso também. E essa pergunta, mas quantos tem aqui para a gente mobilizar 3 meses de palestras e de conscientização dos funcionários? E às vezes a gente tem que perguntar, quantos não tem porque não tem? Então, por que eles não... Mas quantos tem aqui para a gente fazer o banheiro adaptado? Nessa igreja, ou nesse café, ou nesse restaurante? E aí a gente troca a pergunta, quantos não tem aqui no restaurante, na igreja? Porque não tem um banheiro adaptado. Michele, nesse sentido, eu queria comentar com vocês, a gente da biblioteca já há algum tempo tem lutado com relação à acessibilidade. Agora, com a reforma da biblioteca, nós estamos com o projeto aguardando aí a licitação para aplicação dos recursos que nós compramos já de acessibilidade arquitetônica, né? Então, é piso tátil, é placa com braille, o mapa tátil, né? E a questão dos livros é exatamente isso. É muito cara a produção de um livro em braille, e aí a gente vê que o cego, né, a pessoa com deficiência visual, não chega na universidade também. Que ela não teve lá atrás condições de ler, se formar, e principalmente na nosso campus, que é a área de exatas, os livros ficam muito mais caros também, porque eles têm os símbolos, as fórmulas, as equações. Então, isso também demanda uma política pública para trazer essas pessoas para chegarem na universidade também e conseguirem aí acompanhar o curso depois. Então, um dos recursos que existem hoje, que a gente adquiriu nesse projeto, foi um scanner, em que ele faz a digitalização e audiodescrição do que tem no impresso. Então, vai ser instalado aqui na biblioteca também, no sentido de dar oportunidade para aquele que tem baixa visão, porque a gente pensa sempre no cego, né, da deficiência total, mas tem aquele com baixa visão, aquele que vai perdendo a visão, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Não existe tabulado, não existe agora que começaram a tabular isso nos vestibulares, né? Vocês sabem, na graduação, como que isso chega para a gente, com um delay muito grande. Às vezes a pessoa... ela entra, ela está fazendo o curso, depois se percebe que ela tem uma deficiência, né? Ou, ao contrário, nós não temos recursos para atendê-la. Então, isso acho que é importante a gente ir notando também, não só nas questões arquitetônicas, mas principalmente eu chamo a atenção das atitudinais. Nossas atitudes que vão fazer com que a pessoa se sinta pertencente ao ambiente, e o que a gente pode fazer para melhorar essa participação dela, né? Eu acho que isso, a gente sabe como é difícil comprar, como é difícil conseguir verba, mas a atitude é tudo, né? A gente pode indicar, como o colega fez, vamos ajudar, a pessoa não consegue instalar o aplicativo, vamos ajudar de alguma forma a fazer a reclamação. Eu acho que isso nós, enquanto funcionários, temos que fazer também com relação aos nossos colegas de trabalho e
alunos que chegam e que passam por aqui, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa também de estar incluindo e fazendo com que eles se sintam pertencentes mesmo e organizando atividades para que isso seja possível, né? Com certeza. Eu acho que essa é uma mensagem importante que fica desse momento que nós compartilhamos. Algumas coisas dependem de outras pessoas e de outras realidades. Outras ainda interdependem, tem uma parte que eu posso contribuir, mas outras seriam outras pessoas, outras situações, mas é aquelas que só dependem de mim. O que eu poderia fazer? Então, que realmente a gente possa ser a diferença que a gente quer ver no mundo, porque ainda assim, essas pessoas com deficiência, que são eficientes em muitas coisas, estão à margem de muitos processos sociais, de trabalho, de lazer, de cultura. Então, que realmente a gente possa ser a diferença que a gente quer ver no nosso meio, a começar por nós. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero que realmente esse momento tenha sido produtivo. E até uma próxima. Muito obrigada pela atenção. Michele, a gente agradece e, como você deu a ideia, a gente vai fazer uma selfie aqui e depois a gente vai divulgar, né? Todo mundo aqui, gente, vamos tirar a selfie.